Neymar hoje, ele recebe uma ajuda de redes sociais, de seguidores, de likes, de cliques, de parças, de... Ele era para ele estar num patamar assim, porra, depois do Messi, do Cristiano, esse cara, que era a expectativa lá atrás, ele tinha bola para isso. E eu sempre digo, vou repetir, é o maior desperdício de talento do futebol mundial nos últimos anos, décadas até. Depois da decisão de Carlo Ancelotti de deixar Neymar fora da convocação, a situação ganhou um novo capítulo. E não foi nada leve. Casagrande e Mauro César falaram sobre o que muita gente estava pensando sem filtro e sem medo de repercussão. E o que eles disseram está dando o que falar. Agora fica a pergunta, será que Neymar ainda entrega o que a seleção precisa? Ou o problema vai muito além das 4 linhas? A verdade é que essa história expõe pontos que quase ninguém queria tocar e pode indicar uma grande mudança no futuro da seleção brasileira. Então já fica até o final para entender tudo, se inscreve no canal e deixa o like para não perder nenhuma dessas polêmicas. Pouco a pouco dá retorno técnico e acho até que ele vai acabar sendo convocado. Eu achei essa lista muito cheia de experiências. Alguns jogadores que ele já conhece, o Militão se machucou. Alguém tem dúvida que o Militão vai para a Copa? Claro que vai para a Copa, a não ser que ele esteja machucado. Então não tem problema. Ele até falou de jogador recuperar a forma até o Mundial. Esse é um ponto. A outra que você perguntou foi do Mickey, né? Mickey, não tem Mickey sem... Não, tem Disney sem Mickey. Vou falar uma coisa aqui bem direta. Quem já foi até os parques lá de Orlando, da Disney, da Universal, enfim, os parques todos que tem lá, sabe muito bem que o Mickey tem, para a Disney, uma simbologia. Mas ele passa longe de ser a principal atração. Cara, tem uma porrada de brinquedo legal pra cacete, as montanhas russas, para quem gosta, eu tenho medo, não vou. Mas para quem gosta é uma maravilha, tem vários brinquedos sensacionais. Para quem tem filho, vai com filho, eu já fui com meus filhos quando eram menores. E é divertido pra cacete, cara, é muito legal. Gosto até mais dos parques da Universal do que da Disney, nada pessoal. Mas o Mickey tem uma simbologia, mas a Disney, no caso a Disney que o pessoal fala, os parques ali dos Estados Unidos, eles têm muita coisa muito mais legal do que o Mickey. O que eu quero dizer é o seguinte, se ele quer comparar o Mickey ao Neymar, que é até algo pretencioso, porque o Mickey tem uma simbologia muito grande nesse universo infanto-juvenil e para um grupo de comunicação, um grupo de entretenimento, melhor dizendo, né, de entretenimento, talvez seja o maior do mundo, um dos maiores, com toda certeza, né? O Neymar não está com essa bola toda, gente. O Mickey do futebol brasileiro, o símbolo, assim, seria o Pelé. Né? Sim. Você vê aquelas orelhinhas do Mickey e pensa, o Mickey se associa o quê? Disney e tal, história em quadrinho, desenho, parque, é o universo infanto-juvenil. Vou falar infanto-juvenil porque até adultos ou jovens usam, às vezes, camiseta com Mickey, gostam ainda, tem aquela lembrança da infância. No Brasil, você pensar, é o símbolo do Pelé. A marca do Pelé, é o autógrafo do Pelé, aquela sombra assim do Pelé, que é bem característica, né? Aquela imagem assim como se fosse uma sombra dele, tudo aquela... Enfim, o Neymar não é o Mickey. É engraçado isso. Passa muito longe. Aliás, se você pensar no Mickey, no Pateta, no Pluto, na Minnie, em todos os personagens, tem vários outros personagens do futebol brasileiro muito na frente do Neymar, em termos de representatividade, pela simbologia, por tudo que fizeram. Pelo amor de Deus. O Neymar é o maior artilheiro da seleção, claro. A seleção joga toda hora, joga várias vezes com times sul-americanos aqui fraquíssimos. Ele fez muitos gols. Não estou dizendo que ele não joga nada, pelo contrário, já jogou muita bola. E tem uma coisa que as pessoas têm falado, que eu discordo, que é assim, não, o problema dele é físico. Não, não é físico e técnico. Você precisa estar voando fisicamente para bater uma falta? Acho que não, né? Uma falta você consegue bater, mesmo se ele está voando fisicamente. No final do jogo, ele bateu uma falta pífia contra o Corinthians. Ele não fez uma jogada, um drible, um passe, nada. Um domínio diferente. Nada, não acontece nada. Não aconteceu nada. Nada. E essa forçação de barra é constrangedora. As pessoas se prestando esse papel, uma coisa... Tem uns que a gente entende porque fazem isso, porque querem amealhar mais seguidores em rede social. O Neymar tem zilhões de seguidores, então tem uns caras que ficam ali puxando o saco, elogiando, reclamando do Ancelotti, para ver se consegue, né, ganhar a simpatia dessa turma e ganhar seguidores. É algo absolutamente estratégico, né? Alguns são parças, alguns querem ser amigos ali, ficar no entorno, outros têm negócio junto e tal, aí ficam aí falando essas coisas, mas não tem a menor condição, gente. Essa coisa do Neymar em forma é uma utopia. Há quantos anos ele não está em forma? Ele não consegue mais jogar, é uma pena, é uma realidade que eu estou dizendo, é uma constatação. Eu não considero isso uma opinião, é uma constatação. Olha para o jogo, você vê, é o óbvio.
E eu sempre digo, vou repetir, é o maior desperdício de talento do futebol mundial nos últimos anos, décadas até. Ele era para hoje, na idade dele, ele era para ele estar num patamar assim, porra, depois do Messi, do Cristiano, esse cara, que era expectativa lá atrás, ele tinha bola para isso. Ele tinha potência, mas, cara, na hora que ele vai para o PSG, que ele joga poucas partidas por temporada, várias lesões, e vai, aí depois, aí tá machucado, tá no carnaval, tá machucado, tá no navio, tá machucado, sabe? Quantas histórias assim, infelizmente, assim, passou. E eu concordo com o Casagrande, eu acho que o Ancelotti vai fazer o que tem que fazer, está muito bem preocupado e achei muito inteligente a estratégia dele. Faz uma convocação, na coletiva, obviamente é perguntado pelo jogador, por tudo que ele representa na mídia e tudo mais, não descarta, porque se ele descarta agora, aí você imagina, aí vai jogar, vamos supor, Santos e qualquer um, como jogou com o Vasco outro dia, ele fez 2 gols, o Vasco naquele momento não era nem o Vasco que está mais ajeitadinho agora com o Renato Portaluppi, era o Vasco lanterna do campeonato, pior time do campeonato, fez 2 gols. Não fez grandes jogadas na partida, mas fez 2 gols bonitos até o segundo gol, bem bonito. Ele tem ali um talento que está ali escondido em algum lugar. De repente ele pode brotar. Ele está fazendo um jogo qualquer, contra qualquer adversário, e faz um bonito gol. Putz, vou encher o saco. Ancelotti aí, ó, olha o Neymar, você não vai convocar. Então o que ele faz? Ele diz que não sabe, que vai resolver, deixa essa coisa de lado, mesmo assim fala-se nisso toda hora, e na hora da verdade, quando não tem mais jeito, ele convoca quem tem que convocar. Eu acho que ele não vai levar. Vai dizer, ó, não tem forma, não tem condição, não vou levar. Aí ele já está perto da Copa, daqui a pouquinho já vai para os Estados Unidos, vai começar a Copa, aí não enche mais o saco. Claro que vai acontecer aquilo. Se o Brasil perder, se o Neymar estivesse lá, tolice. O Neymar está no Santos. O que acontece no Santos? No Campeonato Paulista. O que acontece de diferente? De diferente, assim, que o Neymar conduziu o Santos à final, ao título. Nada. Nada. No Brasileiro, nada. Domingo contra o Corinthians, nada. Quantos jogos ele teve ali? Esse jogo, o jogo contra o Vasco, o jogo com o Juventude rebaixado no final, que ele fez ali os gols. Então, salvou do rebaixamento. Gente, o Santos com os jogadores que tem, com o Neymar, se fosse o Neymar, né, na versão anterior, ou algo próximo daquilo, sequer seria ameaçado de rebaixamento. Passaria, brigaria mais lá em cima. E teve o jogo do Flamengo, que o Flamengo ficou jogando tapete vermelho para ele pateticamente, e ele ali foi até bem. O Santos fez um jogo por uma bola, a bola ficou para ele e fez o gol. Que é aquela coisa, o talento dele pode aparecer num determinado momento. Agora, além disso tudo, tem a questão de comportamento. Ele é um cara que ele é o ídolo de muitos jovens jogadores, porque é só ver a faixa etária, garotos de 20 e poucos anos, 20 anos, 19 anos, eles eram crianças ali, começando a chutar uma bolinha ali de plástico ali no quintal de casa, na rua e tal, na escola, e o Neymar já era o Neymar. Vamos pensar, a Copa de 2014 foi há 12 anos quase. O Endrick tem 19 para 20, fazendo 20 anos, né? Ele tinha o quê? Ele tinha 8 anos. 8 anos. O Estevão, 7 anos. E outros tinham 11, 12, 13. Então, ele é o ídolo dessa galera. Essa galera dos 20 anos, 20 e poucos anos, um pouco mais, um pouco menos de 20 anos. Então, o respeito por ele vai ser muito grande. Cara, eu estou na seleção com o Neymar, porra, né? É natural. Se ele não me parece, eu posso até ele ser convocado, eu me surpreender e tal, mas ele não me parece o tipo de jogador que, se tiver que ficar no banco e não jogar, tá tudo bem. Como fez o Zico em 86, por exemplo. Que estava machucado, né? O Casagrande estava no grupo, o Zico entrava no segundo tempo. Como fez o Del Piero, porra, na Copa de 2006, quando a Itália foi campeã. E entra no jogo contra a Alemanha e é decisivo. Ficava no banco, como fez o Totti até o final da carreira na Roma, ficava no banco, estava com 40 anos, mas até aceitava que não podia jogar mais. Vou dar um exemplo aqui no Brasil. O Diego Ribas, quando o Jorge Jesus chega no Flamengo, ele vai para a reserva. Ele poderia ter saído, teve proposta. Ele preferiu ficar no Flamengo. Ele nunca encheu o saco. E num dos momentos mais importantes da história do clube, ele participa, que é a virada lá em Lima sobre o River Plate. Né? Ele participa da roubada de bola do primeiro gol e ele faz o passe, que não foi bom, mas foi o passe que viabilizou o segundo gol. A zaga ela se atrapalha, esse é o gol do Gabriel. Quer dizer, o cara entrou, participou de forma decisiva, nunca atrapalhou, ainda era o capitão, entrava, botava a braçadeira, tinha uma liderança, de fato, ali junto ao grupo. Você não via problema nenhum. O cara entendeu, o jogador pensa, cara, eu já não sou mais o mesmo, já estou no final de carreira. Eu não vou conseguir ser o titular, mas eu estou aqui, cara, eu vou ser campeão. Vou entrar para a história do clube, ou da seleção, se for o caso. Eu estou participando, eu estou dentro. Acho que, não sei se ele teria essa generosidade, né, de ficar ali no grupo e aceitar. Aí imagina, Brasil e Haiti, ele não entra. Nossa. Né? E aí o que acontece? Mesmo que ele nada diga, que ele fala, não, o Neymar é diferente, então tudo bem, beleza e tudo. O zum desse pessoal que está reclamando. O Mickey. O Mickey não jogou, tem que botar, tem o Buca que não jogou e tal.
Cara, é um combo muito pesado pro Ancelotti. Não sei se ele está afim de encarar isso aí. Ele vai ter que encarar o quê? Montar um time que ele pegou no ciclo já na segunda metade, né, pro final. Montar essa equipe, ser competitivo, tentar ganhar a Copa. O Brasil não é um dos favoritos. O Brasil não é um dos favoritos. Ele tem que transformar esse grupo num time competitivo durante o Mundial. O fato de ser mais longo talvez até o favoreça. A primeira fase é bem tranquila. Pode pegar um adversário do mata-mata, eventualmente não muito desafiador. E aí, nesse período, é muito treino, muito tempo junto, o time pode dar liga. Então ele tem um desafio, gente, que é ser campeão do mundo, porra. E ele veio para isso. Não veio para cá passeio, para fazer só no Carnaval e da Bahia, do Rio, de São Paulo. Não, ele veio para mais, veio para Mirassol. Ele veio para cá para mais do que isso. Então esse cara tem uma responsabilidade muito maior do que chamar o Neymar, que é fazer o Brasil ter um time competitivo e ganhar a Copa do Mundo. Essa é a missão do cara. Ele não está preocupado com o Neymar, está preocupado com a seleção brasileira, que é muito mais importante do que qualquer jogador. E essa onda, ela é tão absurda, ela é tão nociva, até que ela coloca a seleção brasileira em segundo plano em relação a um jogador que nada de relevante fez em nenhuma Copa do Mundo. Ele foi a 3 Copas. Né? Deveria ter a 4, porque acho que em 2010 ele tinha que ter ido. Mas enfim, o Dunga não levou. Em 14, o time era uma bagunça, tudo, ele se machucou, não teve culpa nenhuma naquilo lá. Em 18, ele virou meme, né, daquela coisa que ficava rodando, caindo no gramado, aquelas brincadeiras que faziam na internet. E na outra Copa, ele passou a Copa inteira tentando fazer um gol, que ele dribla todo mundo e faz o gol. Quando ele fez contra a Croácia, não passava bola, né? Quando ele fez o gol, o Brasil foi eliminado nos pênaltis, não adiantou nada. E não, como o Arnaldo sempre lembra, Arnaldo Ribeiro, não bate o pênalti contra a Croácia. Deveria ser o primeiro a bater, que ele era o principal batedor, ficou guardando para ser o último, não bateu, o Brasil foi eliminado da Copa do Mundo. Enfim, por que isso tudo? Qual a justificativa? Eu não vejo o menor sentido nisso. Muito bem, ó. Tironi. Só fala rapidinho, só para não perder aqui, o Matheus Vilaça fala o seguinte aqui no chat. O Mickey não faz controle de carga. O Mickey lá da Disney. O Mickey tá todo dia no parque. Tá todo dia, não tem. Deixa eu só falar uma coisa. Diga. Em relação ao Zico, você falou em 1986. A situação, para você ver a diferença de tamanho de um jogador para o outro, para uma época e para outra. O Zico, ele tomou uma entrada criminosa em 85, rompeu os ligamentos do joelho, rompeu tudo que tinha lá. Ele não tinha a mínima condição de ir, certo? Naquela época não existiam as redes sociais, não existia canal de YouTube, não existia seguidores, like, cliques, não existia nada disso, né? Só tinha televisão, rádio, jornal e revista. Era unânime a ida do Zico. Mesmo todo mundo sabendo que a possibilidade dele ajudar a seleção brasileira era mínima, mas não se discutia isso. E outra coisa importante, naquela época eram 23 jogadores e não 26 jogadores. E para o Zico ir para a Copa sem ter condições nem de treinar e nem de jogar, porque ele ficava o dia inteiro fazendo fisioterapia, eu via porque eu acordava cedo, eu descia, eu ia lá para a sala de fisioterapia com o nocaute, saudoso nocaute Jaque, e eu pegava o Zico desde o início, eu ficava conversando com os dois ali, aí na hora de começar o treino eu ia para o campo treinar. Então o Zico se esforçou todos os dias, da manhã até a noite, para poder entrar em alguns momentos e alguns jogos. E ele foi decisivo quando ele deu o passe pro Branco, que sofreu o pênalti. Infelizmente ele errou o pênalti. Errou o pênalti por quê? Porque ele não estava inteiro, ele não tinha confiança, ele não estava em condições ali de assumir aquela responsabilidade. Só que com o Zico em campo não tem outra pessoa para bater pênalti. Ninguém estava errado, ninguém errou ali, foi tudo certo, infelizmente ele não fez o gol. O Neymar hoje, ele recebe uma ajuda de redes sociais, de seguidores, de likes, de cliques, de parças, de influenciadores disfarçados de jornalista esportivo nas redes sociais. O Zico não teve nada disso. O Zico foi, mesmo não podendo ir, pelo que ele era como jogador e pelo que ele era como pessoa. Ninguém inventou nada para o Zico ir. Ninguém comparou o Zico com nenhum personagem do futebol, de televisão mexicana. Ninguém falou, sem o Zico, não tem México sem o Chaves. Né? Perfeito. Não, o Zico foi porque ele era o Zico, pelo que ele era como homem e pelo que ele representava como jogador. Então o peso
do Zico para aquela época é infinitamente maior do que o Neymar para essa época. Perfeito.